científicas para onde vai parar o rancor dentro do nosso cérebro, que é uma região que ela é involuntária, ela não é um acesso consciente. E a ínsula, ela regula humor, ansiedade, estresse, dor, percepção de dor, atitudes impulsivas. Então, toda vez que a gente está ativando a ínsula, a gente está ativando todas essas coisas ao mesmo tempo. Então, o rancor vai parar numa região onde a gente não tem controle dos sintomas que ele traz quando a gente pensa nele. Então, você vai estar o tempo inteiro em contato com sintomas de depressão, sintomas ansiosos, sintomas de estresse, a percepção de dor. Então, existe uma tendência a pessoas rancorosas a terem uma percepção de dor maior e desencadear, às vezes, um quadro como a fibromialgia. Aí a gente tem que entender aonde que está o perdão no nosso cérebro. E o perdão não está na mesma região. O que é o perdão? Então, é a decisão de deixar para lá raiva, angústia, sentimentos ruins direcionados àquela pessoa que nos magoou e nutrir empatia e compaixão por ela. Então, é uma virada de mesa. O perdão está no córtex pré-frontal, na parte do cérebro que ela é voluntária. Então, se você trabalha as questões do perdão, você está trabalhando em córtex pré-frontal dorso lateral, que é uma região onde todas as tomadas de decisão da nossa vida passam por essa região do córtex. E tem uma outra coisa que passa por essa região que é bem interessante, que é a empatia. Então, a habilidade de ser empático também está relacionada a essa região. Então, quando você se põe no lugar do outro, a habilidade de se pôr no lugar do outro é algo que está relacionado com aquelas pessoas que têm uma tendência a perdoar mais. Então, assim, o rancor, sentir a raiva do rancor, ela é involuntária. Então, se você decide perdoar, isso é algo que está na parte do cérebro que permite o aprendizado. Quais são os benefícios? Menos atividade insular. Então, isso significa o quê? Diminuir a ansiedade, diminuir a depressão, diminuir estresse crônico, diminuir impulsividade, e aí entra a questão do uso de substâncias, né? Todas essas coisas, diminuição de níveis pressóricos, então a gente sabe que a pressão ela consegue abaixar um pouquinho mais. E quando a gente fala em depressão, a gente não está falando só de tristeza, a gente está falando de toda aquela lista de sintomas da depressão. Então a gente está falando de prazer em atividades, a gente está falando em autoestima, atenção, concentração, memória, sono, apetite, pensamento de morte, ideação suicida, tudo isso tende a melhorar quando a gente tem um hábito de perdoar as situações. Caso você seja uma pessoa com uma tendência a perdoar, você sempre tentar o mais rápido possível lidar com aquela situação. Se aquilo passou já para algo rancoroso, um rancor, às vezes você já precisa de uma ajuda profissional, um psicólogo que te ajude a trabalhar e fazer esse trabalho de empatia, de ressignificação, de compaixão. Nem sempre a pessoa consegue fazer isso por conta própria, principalmente se isso já é uma coisa mais de longo prazo, mais de longa data. Então, a ajuda profissional nesse momento pode ser importante. Às vezes, até uma ajuda de um psiquiatra pode ser necessário. Praticar a autocompaixão, praticar a empatia, treinar uma linguagem assertiva, conseguir sempre trabalhar os problemas sem deixar para lá, para a hora que acontecer de fato uma traição, uma situação que você esteja diante de um dilema, que esses fundamentos já estejam bem treinados. E aí vai ficar mais fácil você conseguir vencer isso. É realmente um privilégio ter acesso ao conhecimento do Dr. Leandro Costa e, aliás, inclusive, eu agradeço a presença dele aqui nesse vídeo e também a equipe que fez com que essa entrevista fosse possível. Mas e você? Você conseguiu perceber o risco que eu e você corremos ao não liberarmos o perdão para alguém? Bem, existem momentos que falar é infinitamente mais fácil do que fazer e perdoar, com certeza, é uma dessas situações. Na Bíblia, nós encontramos diversos relatos de pessoas que tiveram a sua vida transformada. E o mais impressionante é o quanto estas histórias, essas biografias, conseguem ser tão únicas e, ao mesmo tempo, tão semelhantes à nossa realidade.
A primeira história que nós vamos estudar hoje precisa ser analisada com muita atenção e muito carinho. Eu vou lê-la para você. Se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe comigo. Eu vou ler o texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Leia comigo. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. E aconteceu o seguinte: quando Jesus estava ali ensinando, a Bíblia continua dizendo: então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta. Lembra que eu falei da porta única? E ele lhes pregava a palavra. Na continuidade, a Bíblia diz assim: vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Esse é outro detalhe do texto que merece uma nota de destaque. Estavam ali homens trazendo um paralítico. Aqui eu aponto para a segunda importância do texto, ou o segundo elemento a ser esclarecido. Quão significativo é o trabalho de amigos da comunidade em prol de alguém que está necessitado. Aquele homem era um paralítico, mas para chegar até Jesus, ele precisou dos seus amigos. Então aqui na terapia do perdão, nós já vemos 2 elementos básicos. Você não pode sofrer sozinho. No seu processo de cura, você tem que depender da ajuda de outros. Então você tem que ter a humildade do paralítico de se deixar ajudar. Muitas vezes nós, quando estamos com os nossos problemas, por causa do orgulho, a vergonha, o temor de mostrar fragilidade, não queremos ser ajudados, mas precisamos contar com a ajuda dos demais. E o segundo elemento, pode ter certeza que esses amigos do paralítico, ao fazerem um esforço de levarem-no até Jesus, eles também estavam ajudando a si mesmos, porque, acredite se quiser, uma forma de terapia muito eficaz é ser útil a alguém que está precisando. Muitas curas para os traumas emocionais consistem em ajudar nosso semelhante. O problema é que muitas vezes não queremos ajudar o próximo, sabe por quê? Estamos ocupados demais com nossas dores. E esta é uma armadilha emocional para você não resolver o seu problema. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Você não pode tornar os seus traumas, as suas dificuldades, os seus problemas, um filho único mimado. Há pessoas que pensam que porque estão sofrendo, o mundo tem que parar em prol do seu sofrimento. Assim, o sofrimento acaba sendo o centro da sua vida e ele não consegue enxergar nem a solução para aquele problema, porque o problema ocupa todos os espaços do seu pensamento. A sua cura, muitas vezes, está em sair do seu problema, se identificar com o problema do seu semelhante e ser útil para ele. Assim começará o seu processo de restauração, o seu processo de cura, o seu processo de perdão. Na continuidade do texto, diz o verso 4 que, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Você se lembra que eu falei que os telhados, na verdade, não eram telhas francesas de barro como estamos imaginando, mas eram telhas de pedra, ou seja, verdadeiras pedras colocadas uma após a outra, como se a casa fosse feita como um lego. Levantar aquelas pedras pesadas ali demandou grande esforço. Aqueles homens realmente eram amigos daquele paralítico. E quando eles levantaram, a Bíblia diz que eles começaram a baixar a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Olha que coisa interessante. Eles foram ali para curar aquele homem. Mas a primeira coisa que Jesus fez foi perdoar os pecados daquele homem. Por que Jesus já não o curou imediatamente? Por que antes de curá-lo, Jesus perdoou-lhe os pecados? Você sabia, o Dr. David Simmons, um especialista em psicologia dos Estados Unidos, escreveu um livro chamado Culpa, onde a psicologia e a religião se encontram. E nesse livro ele disse que 78% das pessoas que estão internadas nos hospitais com as mais diferentes moléstias, da enxaqueca, pressão alta e até alguns tipos de cânceres, 78% dessas pessoas estão naquele estado por um problema de perdão não concedido ou culpa não resolvida. Olha só,
as doenças psicossomáticas são muito maiores e mais graves do que nós podemos imaginar. Há alguns tipos de cânceres que são desenvolvidos por problema de culpa ou rancor. Isso é muito sério. Por isso que Jesus tinha que mostrar àquele homem que a cura dele tinha que ser antecedida por sua cura mental, emocional. Ele tinha que se sentir perdoado. Na continuidade do texto, a Bíblia diz o seguinte: estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, tome a sua maca e ande. E Jesus operou a cura daquele homem, porque Jesus pode sim trazer não apenas a cura emocional, mas também a cura física, porque na antropologia de Deus, digamos assim, não há muita separação entre mente e corpo, entre a parte espiritual e a parte física do nosso ser. Questões emocionais também repercutem na área física, e o mundo espiritual está completamente envolvido nisso.